Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 23. Hoje é dia 4 de agosto de 2021, são exatos 2 horas e 39 minutos. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Multi. Junto comigo, como de costume, eu tenho Cássio Bruno e Luiz Paulo Aranha, que são os gestores. Vamos começar falando aí do cenário, né? Falando do cenário global. Vou chamar o Aranha aqui para falar um pouquinho. O Aranha, o cenário, né, tá um mata-burra lá fora, né, até eu diria, né? Todo mundo de olho aí na inflação, se vem ou não, como é que o juro longo reage, no caso a Treasury, né? E está num ponto de que se não tem crescimento, pode ter um peso para os earnings, né, e para a continuidade aí da valorização das ações lá fora. E se vem um crescimento muito forte, a gente pode ter inflação que acarreta em subida de juros. E junto com isso, a gente está vendo aí a questão da Delta também, que a gente está monitorando. Como é que você pode falar, resumir aí o mês e como é que está a nossa cabeça aí daqui para frente? Então, Adriano, para ser mais preciso, né, a inflação chegou lá nos Estados Unidos, mas o debate é se ela é a inflação temporária, né? Então, o que está acontecendo é que a gente está aí numa linha bem tênue entre o mercado começar a debater agora um fim de ciclo, né, um arrefecimento do crescimento, e isso a gente está vendo, né, além de um debate nos Estados Unidos sobre o arrefecimento do crescimento, a gente está vendo que nas economias da Ásia isso está sendo meio que provocado, né, por consequência da variante Delta. Então, a variante Delta está fazendo um pouco de preço, né, ainda não fez tanto preço no mercado, mas a gente está vendo sinais de arrefecimento nas economias da Ásia. E nos Estados Unidos, a gente está vendo esse debate, né, que começa a ser discutido sobre crescimento, né? Então, acho que um grande catalisador para esse debate talvez tenha sido aí o resultado da Amazon aí nesse trimestre, mas tem toda essa questão, né, de um lado a inflação, que veio, mas que o Fed articula que ela é temporária por vários motivos da volta da pandemia, e por outro, o arrefecimento do crescimento, que a gente está vendo o mercado de renda fixa corroborando essa tese e colocando, né, as taxas de juros longas mais para baixo. Então, a gente está no meio do caminho. Por outro lado, né, quando a gente sempre olha cenário, a gente olha, né, como é que o mercado está precificando isso. O mercado continua colocando, né, os preços nas máximas e embutindo pouco risco nos preços dos ativos, né, principalmente no mercado de equities. O mercado de equities segue testando as máximas, apesar de você ter uma concentração muito relevante, né, nas big techs que estão puxando esses índices, e o restante do mercado já deixou as máximas alguns meses atrás. Então, a gente vê o mercado com uma simetria ainda pior, né, mas que ele seguiu mais ou menos o mês de julho na mesma toada, de tomar risco, e um movimento aí que continuou, que foi das treasuries longas caindo de taxa, e o mercado precificando aí que pode ter um crescimento menor mais para frente. Tá bom. E, Cássio, vamos falar do local aqui do Brasil. A gente comentou na carta que a gente publicou recentemente que, apesar desse nosso desconforto do contexto global, o Brasil aqui, ele, de certa forma, ele tá atrasado, assim, né? A gente está vivenciando aí há cerca aí de 2 meses aí a recuperação, melhor aí da pandemia, números melhores, né, de atividade, que a gente começou a ver ali final de abril, começo de maio. Mas, por um outro lado, aí você está com um prêmio político muito grande, uma inflação surpreendendo, né, vindo maior, o que está refletindo aí no juro, aí, inclusive hoje tem o Copom. Como é que você pode resumir um pouco aí a nossa visão, o que aconteceu, o que a gente está vendo para frente aí, se for pensar o Brasil, né, obviamente linkado no global, e os nossos problemas aqui específicos? Bom, Adriano, vamos, acho que separar
a discussão aqui em atividade e nos prazos, né? E depois a gente entra um pouquinho no político, que isso se tornará um tema que já é relevante hoje, mas é um tema que cresce para o ano que vem, né? Então, se a gente pegar a atividade de curto prazo, os dados que a gente tem visto são todos muito positivos, né? Então, os resultados das empresas têm sido muito bons, aceleração da economia, reabertura, Covid, vacinação, tudo isso vindo no lado positivo, a economia está reagindo, ainda tem uma grande injeção de liquidez ou de estímulo fiscal também, né, que são os auxílios. Então, nesse aspecto, de certa maneira, o Brasil segue a cartilha americana, no sentido de que você expandiu fiscalmente e você teve uma expansão monetária. De 3 a 4 meses para cá, o debate entre a resposta da economia americana e a resposta da economia brasileira foram diferentes, né? Então, os Estados Unidos ele pôde ter uma inflação de 5% e não combater, então os juros continuou baixo e a vida seguiu lá, então a gente já está na próxima etapa de uma economia que já está crescendo menos. Nos Estados Unidos, o juro continuando baixo. Aqui no Brasil, por causa da inflação, a gente teve uma reação do câmbio, a inflação foi super forte e o Banco Central está tendo, o ciclo ainda continua, a gente não tem clareza de quando o ciclo termina, de alta de juros. E aí essa alta de juros traz uma mudança relativa de preços relevante na economia, né? Então, você passa a ter principalmente setorialmente, alguns setores que sofrem mais. Então, esse é o pano de fundo de economia. A gente está menos estimulativo, mas também, se você olhar para o juro real, não tão menos estimulativo, porque a inflação ainda está muito alta. Então, para a gente ter um pouco mais de clareza de Brasil, principalmente equities em alguns setores, a gente precisa, os setores não globais, a gente precisa ver o final do ciclo. A parte política, você tem a questão de curto prazo, então, desde reforma tributária, algum resquício de discussão de reformas, principalmente na tributária, na parte de imposto de renda, com o Senado e Câmara muito diferentes do ponto de vista de alinhamento com o governo. A CPI continua, então o desgaste do governo Bolsonaro ainda é muito forte, e aí você tem um governo aí que tem pisado em ovos em muitas questões, com essas reformas ministeriais tendo que ocorrer. Assim, então, ainda é um negócio político atabalhoado, né? E isso constrói esse prêmio que a gente vê em Brasil. Somando a isso, quando a gente olha para o ano que vem, entra a questão eleitoral, né? Então, como que o mercado vai reagir? Hoje, ainda o cenário base de todo mundo é o cenário de polarização nas eleições, mas a gente ainda continua achando que a terceira via é uma via viável como uma demanda da sociedade. Agora, é uma discussão que começa agora. Também essa questão política, se você colocar as duas coisas, tanto para o ano que vem, ela é ruim pelo sentido, ou está precificada como ruim no sentido de Lula contra Bolsonaro, então mais extremismo, e no curto prazo essa questão mais, enfim, mais de pressão no governo, nas CPIs, e por aí vai. E aí, por último, o fiscal ainda é conectado à eleição, qual que vai ser o gasto do ano que vem em Bolsa Família, se o teto do gasto fica ou não fica. Essa é uma discussão que já tem 1 ano e meio aí no Brasil. Fazer uma pergunta aqui que eu escuto toda hora aí, agora vou retransmitir aqui, e se parece bem breve aí. A Bolsa Brasileira está barata e quais são os maiores riscos hoje em dia? Fiquem Então, à vontade aí. A gente entende que sim, a Bolsa está barata. O que precisa acontecer é uma manutenção do cenário global com redução de risco político e final do ciclo de juros. No final das contas, esses são os pontos que vão deixar a Bolsa subir de novo, né? Então, hoje, o que pesa na Bolsa é o ciclo político e o ciclo de juros. Isso tem deixado a Bolsa barata com essa simetria de risco. Tá bom.
Bom, fechando aqui a parte de cenário, vamos entrar nos fundos. Eu vou começar falando do FIA, né? A gente está com uma janela aí no ano ruim, né, pro fundo, então acho que é legal aqui o espaço para a gente comentar aí aonde que a gente foi mal, como é que está a posição e principalmente o que a gente está olhando daqui para frente, né? O FIA fechou o mês de julho com um retorno negativo aí de 8,31 versus o Ibovespa aí de cerca de -4. No ano ele está com um retorno negativo em 7,60, contra um Ibovespa aí de 2,30. E em 12 meses ele está aí no 0 a 0, né, menos 0,90, contra o Ibovespa aí de próximo aí de 15%. Que você pode destacar aí no mês de julho, né, em termos assim de alocação, né, setorial, assim, mais a 10 mil pés e no micro específico e o que você está vendo daqui para frente? Bom, o que aconteceu nesse mês, né, foi uma soma aí de uma alocação setorial que a gente tinha setores que performaram mal, especialmente setores ligados, né, à economia local, e setores que são muito sensíveis, né, à curva de juros. Então, com esse aumento do prêmio político, a curva de juros aumenta e os ativos que a gente tem sofreram mais do que a gente imaginava, né? E o que a gente não tinha, que continuou performando muito bem, são os cíclicos globais, né? Então, quando você junta essa alocação, né, macro, né, com a parte micro, que também não foi bem, né? Então, a gente teve dois casos que teve quedas bastante relevantes no mês, né? Que foi a Lojas Americanas, né, Lame mais a Betou, que fez uma reestruturação e virou o Universo Americanas, e as ações da Oi, que também tiveram uma reação muito forte, muito extremada em relação ao guidance que a companhia divulgou para os próximos 2 anos, né? Então, foram duas posições assim que se destacaram negativamente, e a gente teve poucas posições que se destacaram positivamente, né? Então, você teve aí um acúmulo de empresas que não performaram e pouca coisa ajudou no portfólio, e aí, se você juntando, né, a soma de tudo, ficou um mês aí bem aquém aí das expectativas, mas a gente segue olhando, né, para frente e vendo que o mercado está com as ações aí das cíclicas globais. A gente acha que elas estão razoavelmente precificadas, dado que a gente está vendo, né, um final de ciclo lá, e o mercado, de certa forma, perpetuando preços elevados nas ações, né, porque o bom momento de curto prazo muitas vezes provoca isso, né? Então, aparentemente, você olha um ativo hoje com o resultado trimestral analisado, múltiplos extremamente baixos, mas quando você olha o filme, né, o fluxo de caixa da companhia na história, a gente já fica bem mais percebendo uma simetria pior para estar nesses ativos. Mas esses ativos eles continuam performando, apesar de que a gente está vendo indícios de desaceleração, né, até uma desaceleração mais abrupta na Ásia. No lado do varejo, né, essa restauração das Lojas Americanas, a gente acha que é muito positiva para a empresa, né, operar dentro de um único CNPJ, a omnicanalidade perfeita, né, ela operava sobre duas companhias que sempre há apesar de ser o mesmo controlador, sempre há um ruído. As ações tiveram perdas fortes, tem um tema da competição que também fez preço na empresa, mas a gente vê que o preço que nós estamos pagando por ela não incorpora uma série de coisas que ela tem. A gente vê que está pagando praticamente nela hoje, praticamente a operação de varejo, né? E ela é uma operação líder de mercado aí do e-commerce e da omnicanalidade, que a gente acha que é vencedora no longo prazo, que é uma operação com loja, com serviço financeiro, com logística, né, centro de distribuição. Então, a gente vê valor aí nessa empresa que o mercado ofereceu aí uma queda muito brusca nesse mês. E por isso a gente teve aí um desempenho bem aquém do esperado.
E as 5 maiores posições do FIA, se puder só falar rapidamente aí. A gente continua com Petrobras, Itaú, BRF, a Lojas Americanas, e na quinta posição aí tem várias empresas empatadas. Eu posso citar aí umas 3, né? O Banco do Brasil, a Via Varejo e CCR, né? E a CCR. Tá bom, legal. O Cássio, vamos falar agora vamos começar do Equity Hedge e depois a gente faz um link com o Long Bias, né? O Equity Hedge ele fechou aí o mês com retorno de menos 2,38 versus um CDI de 0,36. No ano ele está com um retorno de 1,38 versus um CDI de 1,63. E em 12 meses ele está no 0 a 0 versus um CDI aí de 2,45%. O que você pode destacar aí do mês passado e como é que o fundo está posicionado? Bom, o destaque do mês passado é muito parecido com o FIA, então a posição de lojas americanas acabou apanhando bastante no fundo, então o setor de varejo foi altamente afetado. Então o destaque é esse. Dentro do posicionamento, o fundo continua bastante diversificado. A gente, de alguns meses, 3 meses para cá, a gente tinha reduzido o risco, principalmente short, naquelas posições internacionais que a gente tinha enfim, de empresas bastante caras, né? E agora a gente fez esse ajuste. A gente acabou sofrendo em algumas posições específicas ao longo dos últimos 2, 3 meses. E a cara do livro é aquele livro diversificado, né? Tem uma posição específica que é Banco Pan-Americano. Ele foi muito bem no mês anterior. Esse mês ele também devolveu um pouco. A gente ainda gosta bastante. A gente gosta do caminho que a empresa está indo. E é um pouco isso. E tiveram várias coisas positivas e negativas. Os destaques foram mais destaques, 2 destaques negativos e nada que pagou a conta. Tá bom, e o Long Bias, né? Só comentar rapidamente aqui, ele fechou o mês com um retorno negativo de 3,43 versus um CDI de 0,36, uma bolsa de menos 3,94. No ano ele está com retorno aí de 2,40, né? Isso tudo eu estou falando foto fechamento de junho, né? Versus um CDI de 1,63, uma bolsa de 2,34. E em 12 meses ele está com retorno aí de 6,16 versus um CDI de 2,45 e um Ibovespa aí de 15,34. Essa parte do long and short se aplica para o long bias, né? E além disso, você puder comentar como é que você fez o direcional, como é que ele está composto. O que ajudou bastante esse mês, a gente passou o mês próximo de 50% comprado, então dentro das alocações bem mais baixo. Isso ajudou bem a performar melhor que o índice, mas aí quando você compõe a carteira long com a carteira long short, acabou apanhando também o fundo, né? Mas o grosso é que a gente ficou menos comprado e a gente está aí por volta de 60% comprado no fundo. Hoje a gente comprou um pouco nessa queda, um pouco dessa história da bolsa mais barata e essa cabeça, assim, de curto prazo. Tá joia. Bom, vamos chegando ao fim aqui ao Motocast 23. Agradecer aí ao Cássio e ao Aranha. Agradecer principalmente aí os ouvintes, a quem tiver a oportunidade aí de ouvir a gente. E ressaltar aí que o Motocast vai estar disponível no YouTube, assim como nas principais plataformas de stream. Obrigado, gente. Bons investimentos a todos. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.